A NBA em 2018 foi insana. Os Warriors da era Kevin Durant ainda dominavam, mas entravam na última temporada. LeBron deixou os Cavs e foi para os Lakers na off-season de 2018. Kawhi foi trocado para os Raptors naquela off-season e ganhou um título em sua única temporada. Paul George renovou com o Thunder, o que preparou um enorme efeito dominó quando ele foi trocado para o Thunder. Em 2019, ligado ao draft da NBA de 2018, uma classe que transformou a liga. Ela tem um jogador mais valioso, vários All-NBA, All-Stars e grande profundidade, sendo uma das melhores classes do draft até hoje. Então, vamos voltar e olhar para a liga em 2018 e para esse draft todos esses anos depois. DeAndre Ayton é a primeira escolha geral do Phoenix Suns. Voltando a 2018, a discussão sobre a primeira escolha geral era interessante. Como prospecto, Ayton era visto como um pivô moderno quase perfeito. Com bom porte físico, mobilidade e potencial ofensivo, ele pode se tornar um grande jogador em ambos os lados da quadra. E claro, eles já tinham sua estrela no perímetro, Devin Booker. Então isso foi uma tentativa de criar um elenco bem equilibrado entre o perímetro e o garrafão, por mais improvável que pareça agora, considerando o perfil de Ayton como prospecto. Essa escolha era justificável na época, não fosse Luka Doncic nesse draft. Depois falaremos mais sobre Luka. É incrível que ele não tenha sido a primeira escolha geral, principalmente porque o técnico do Suns na época também era o da seleção do Luka. Apesar da experiência direta com Luka, não o escolheram. Um técnico principal inexperiente não decide a primeira escolha do time, mas isso ainda é impressionante. No fim, o Suns escolheu Ayton, e apesar de ser evidente que erraram ao deixar Luka passar, Ayton foi muito bem em Phoenix. Estatisticamente, ele já chegou mostrando uma média de 16 pontos e 10 rebotes logo como novato e ao longo dos anos foi bastante confiável. O principal problema era a defesa, não por questões atléticas, mas por ele precisar se adaptar ao nível defensivo da NBA. E quando ele entendeu isso, ele se tornou realmente uma peça valiosa durante 2 temporadas incríveis pelo Suns. Entre 2020 e 2022, incluindo a campanha nas finais de 2021, quando perderam para o Bucks em 6 jogos. O verdadeiro problema para Ayton é que o Suns estava pedindo para ele ser basicamente um jogador de apoio ao núcleo formado na época por Chris Paul e Devin Booker, enquanto Ayton queria ser uma estrela. Ele se diz um jogador de contrato máximo e afirmou que não tem mais nada a provar na liga após assinar esse contrato. Acho que faz sentido, mas ainda é estranho dizer isso. Com o tempo em Phoenix, ele perdeu espaço devido a pouca atenção na defesa e falta de jogo físico. Então, na off-season de 2023, ele foi enviado para o Trail Blazers como parte de uma troca entre vários times que basicamente mandou Damian Lillard para os Bucks e também trouxe Grayson Allen e Jusuf Nurkic para os Suns. Em Portland, Ayton foi só razoável, principalmente pela falta de fisicalidade e de lances livres. É bastante chocante como o número de tentativas de lance livre por jogo dele era baixo para um cara do tamanho dele. E assim como aconteceu com o Suns, ele rapidamente perdeu espaço em Portland, e eles compraram o restante de mais de 30 milhões que ainda restavam. No verão de 2025 termina seu contrato. 7 anos após o draft, Ayton já está em seu terceiro time e irá se juntar a Luka Doncic, colega de draft de 2018 no Los Angeles Lakers. Além disso, sempre que necessário ao longo do vídeo, vou contar para vocês onde eu coloquei cada um desses jogadores em um redraft. Agora, Ayton cai para a 9ª posição em um redraft. Indo adiante, vamos para alguém que não ficará entre os 10 primeiros. Marvin Bagley. Se você achou loucura que um time passou o Luka, foi ainda mais louco que 2 times fizeram isso, até você perceber que o outro time era o Sacramento Kings. Como prospecto, Bagley era esse cara incrivelmente atlético, grande, que mostrou muitas habilidades na faculdade e também era um cara de alto nível desde o ensino médio. Classificado como o jogador número 1 da turma de 2017 pela ESPN, se você gostava do Bagley na época, via ele como alguém que poderia se desenvolver em uma versão atlética do Chris Bosh. Canhoto habilidoso, jogava como ala pivô ou pivô, espaçava a quadra e pontuava com eficiência no garrafão. Eu, ao contrário do consenso, não gostava do Bagley no draft. Na verdade, eu o tinha classificado abaixo do seu companheiro de Duke, Wendell Carter Jr., simplesmente porque ele não conseguia defender. Duke jogou muita zona no primeiro ano porque Bagley não conseguia marcar o adversário com a bola. Talvez o maior problema seja que o nível ofensivo exigido para ser um pivô de alto impacto na NBA é muito alto. E eu não achava que Bagley chegaria lá, para realmente justificar dar uma grande parte do seu ataque para um pivô na NBA. Eles precisam chegar perto do nível do Embiid ou Jokic, senão serão só mais um. Como aconteceu com DeAndre Ayton nos Suns e Trail Blazers. Infelizmente, todas essas preocupações se confirmaram para Bagley.
Ele nunca realmente se desenvolveu além de ser um grande atleta, teve dificuldades com lesões e nunca encontrou seu verdadeiro papel na NBA. Depois de uma temporada de estreia sólida, que na verdade foi seu melhor ano na liga, ele caiu de rendimento depois disso e foi trocado para os Pistons após 3 anos e meio em Sacramento. Depois foi para os Wizards, depois Grizzlies e retornou aos Wizards em 2025, onde tentará reerguer uma carreira até agora decepcionante. Agora vem a parte mais insana do draft, tanto hoje quanto antes. Terceira escolha geral, Luka Doncic. Essa escolha originalmente pertencia ao Atlanta Hawks, que estava passando por uma reconstrução completa e procurava desesperadamente por um novo rosto para a franquia. Luka Doncic era o favorito para ser a terceira escolha no pré-draft, após ser o mais jovem jogador mais valioso da Euroleague. E tecnicamente, Luka realmente foi escolhido em terceiro, só que não pelo Hawks. O Mavericks, com a quinta escolha, subiu para a terceira posição após trocar com o Hawks, oferecendo a eles a escolha de primeira rodada do ano seguinte e a quinta deste draft. É fundamental compreender o tamanho do risco que isso representou para Dallas na época. Jogadores escolhidos entre os 5 primeiros fracassam todo ano, e usaram uma escolha extra de primeira rodada para subir só 2 posições. Quando eles tinham acabado de ter um dos piores desempenhos da liga, ou estavam saindo da era Dirk Nowitzki, isso mostra o quanto os Mavs estavam confiantes de que Luka seria incrível. E claro, eles estavam certos, o que nos leva ao que as pessoas pensavam sobre Luka como prospecto na época do draft. Eu já disse muitas vezes que acho que Luka foi o melhor prospecto internacional de todos os tempos. No draft, falei que ele merecia ser a primeira escolha geral, mas havia ceticismo sobre ele como prospecto. Isso girava em torno de 2 coisas. Uma era o seu atleticismo e a outra era, francamente, o fato dele ser um prospecto internacional em primeiro lugar. Tudo em Luka no ataque impressionava: instintos, habilidades, passes e arremesso em evolução. Mas havia preocupações sobre como ele se sairia contra atletas do nível da NBA em termos de velocidade, o que estava diretamente relacionado ao outro problema que as pessoas tinham, ele ser um prospecto internacional. Esse foi um período em que caras como Mario Ezonja eram escolhidos alto nos drafts e não davam certo. Então havia uma preocupação e um medo geral sobre escolher jogadores internacionais nas primeiras posições do draft, para serem o principal jogador da franquia. Mas o que eu não entendia na época, e ainda não entendo, é como, mesmo que você tivesse essa preocupação, como não perceberam o quanto o Luka era um prospecto muito melhor do que qualquer um desses outros internacionais que fracassaram recentemente. Ele foi o jogador mais valioso, mais jovem da história de uma liga cheia de adultos, enquanto todos esses outros caras que não deram certo na liga estavam jogando em ligas inferiores ou eram apenas coadjuvantes nas principais ligas. Não fazia sentido antes e não faz agora. Mas, é claro, os Mavs acreditaram em Luka, subiram para a terceira posição para pegá-lo e ele foi incrível desde o começo. Tornou-se jogador de calibre, jogador mais valioso em poucas temporadas, dando à franquia uma ponte direta da era Dirk para a era Luka. Isso levou o time às finais de 2024. Só para os Mavs inexplicavelmente trocarem Luka para o Los Angeles Lakers na janela de transferências de 2025 em troca de Anthony Davis, em meio a preocupações com condicionamento físico e lesões. Eu ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Eu escolheria Luka como a primeira opção desta classe, mesmo acima de outro nome que discutiremos. Acho que é discutível, mas ainda considero Luka o melhor jogador dessa classe, então ele vai ser o primeiro na redraft, o que nos leva agora à quarta escolha geral. E depois dos 3 primeiros, Ayton, Bagley e Luka. Havia muita incerteza com o restante desse draft, o que foi refletido pelo time que tinha a quarta escolha, o Memphis Grizzlies. Nesse período, o Grizzlies começava a deixar a era Mike Conley e Marc Gasol nas temporadas seguintes. Buscavam jovens para montar o time e escolheram Jaron Jackson Jr. de Michigan State como promessa. Jackson reunia habilidade, espaçamento de quadra e potencial defensivo de elite, mas tinha suas falhas. Ele não jogou tanto na universidade quanto se espera de uma das 5 primeiras escolhas do draft. Primeiro porque seu time era muito bom e segundo, ele sempre teve problemas com faltas, o que também afetou sua carreira na NBA. Mas o potencial do que ele poderia se tornar se desenvolvesse foi suficiente para o Grizzlies escolhê-lo como a quarta escolha geral aqui, uma escolha que muita gente achou um pouco precipitada na NBA. Jackson Jr. continuou a se desenvolver como um dos melhores jogadores defensivos da liga e realmente evoluiu ofensivamente para se tornar uma peça fundamental do futuro do Grizzlies ao lado de John Morant. Considerando todos os riscos, diria que o rumo da carreira dele até agora está perto do melhor cenário possível. Em um novo draft, justamente por causa do talento absurdo dessa classe, Jackson, na verdade, não sobe nada. Eu coloco ele como a quarta escolha geral,
Depois, em quinto lugar, está o Atlanta Hawks, que em 2018 era praticamente uma franquia sem rumo. Eles já estavam longe do time das 60 vitórias, com jogadores como Kyle Korver. Na temporada 2017-2018, os principais pontuadores foram Dennis Schroeder, Taurean Prince e Kent Bazemore. Com apenas 24 vitórias, os Hawks buscaram um novo jogador para liderar a franquia. Os Hawks trocaram a terceira escolha, ganharam uma escolha extra e selecionaram Trae Young na quinta posição, em vez de pegar Luka Doncic. Young era um prospecto polarizador por sua produtividade e habilidade como passador na universidade. Havia dúvidas sobre como seu tamanho e falta de defesa funcionariam na NBA. Embora tenham deixado passar um jogador melhor ao sair da posição do Luka no draft, Trae Young tem sido muito bom na NBA. Ele tem sido o centro de alguns ataques realmente bons para Atlanta. Chegaram à final de conferência e ele sempre foi o favorito dos torcedores. O que realmente teria colocado esse draft e essa escolha em outro patamar para o Atlanta seria conseguir um bom valor com aquela escolha extra de primeira rodada. Eles adquiriram essa escolha ao trocar pelo Luka, mas ela virou a 10ª do draft de 2019 usada para selecionar. Cam Reddish, que basicamente não fez nada pelo time. Mas mesmo assim, sim, eles perderam a troca. Mas o Young tem sido muito bom em Atlanta e parece ser a peça central da franquia que eles desesperadamente precisavam desse draft. Mas mesmo levando tudo isso em consideração, eu coloco o Trae Young exatamente na mesma posição em um redraft, como a quinta escolha geral. Em sexto lugar vem o Orlando Magic, que vivia um momento difícil na franquia. No ano anterior, venceram só 25 jogos liderados pelo jovem Aaron Gordon, Evan Fournier e Nikola Vucevic. Então eles estavam apenas procurando qualquer tipo de talento que pudessem encontrar. Eles apostaram no jogador de maior potencial do draft. Mo Bamba, como o Jackson Jr., tinha habilidades únicas para espaçar a quadra e proteger o aro. Só que Bamba era maior, com uma envergadura insana e era um pivô de verdade, enquanto Jackson Jr. era mais uma combinação de ala pivô e pivô. Apesar de parecer ter outras habilidades, Bamba só enterrava e arremessava de 3. Foi um risco que valeu a pena para o time do Magic, que realmente precisava de um upgrade em termos de talento. Mas Bamba simplesmente nunca deu certo na NBA. Ele nunca se destacou na linha de 3 pontos e teve dificuldades para entender a defesa posicional da NBA, apesar de teoricamente ser bom protetor de aro. Passou 4 temporadas e meia em Orlando sem destaque antes de jogar por Lakers, Sixers, Clippers e Pelicans. E até o momento desta gravação, ele está sem contrato para a temporada de 2025 a 2026. Agora chegamos ao Chicago Bulls, novamente na 7ª escolha do draft. Isso parece ser uma constante. Escolheram em 7º neste draft em 2019 e em 4º em 2020. Todos sabiam que aquele draft tinha 3 jogadores principais, mas escolheram Patrick Williams como 4ª escolha. Voltando a 2018, os Bulls estavam a 1 ano de trocar Jimmy Butler. O núcleo incluía Zach LaVine, Lauri Markkanen, Chris Dunn e Bobby Portis. Um grupo jovem sólido para desenvolver, então selecionaram Wendell Carter Jr., um dos meus favoritos desta classe. Antes do draft, comparei ele ao Al Horford por ser um jogador completo. Ele defendia, pegava rebotes, pontuava no garrafão, acertava média distância e era um prospecto interessante para os Bulls. No início da carreira, ele teve muitos problemas com lesões. Ele nunca se desenvolveu muito nem se firmou como peça central na reconstrução de Chicago. Depois de 2 temporadas e meia nos Bulls, ele foi trocado para Orlando por Nikola Vucevic, pois os Bulls queriam acelerar a reconstrução e voltar a vencer. No Magic, Carter fez carreira como jogador de rotação e às vezes titular no garrafão. Faz sentido, pois seu perfil no draft não indicava tanto potencial, por isso foi escolhido na 7ª posição geral. Este é um ótimo exemplo de por que gosto de analisar como a liga era no draft ao fazer estes vídeos. Collin Sexton foi escolhido pelo Cleveland Cavaliers, quando LeBron ainda não havia assinado com o Los Angeles Lakers. A saída dele dos Cavs era esperada, mas não certa. O draft ocorre antes da free agency, então os Cavs ainda tentavam convencê-lo a ficar, tornando essa escolha crucial. Essa escolha era dos Nets, enviada aos Celtics na troca de Paul Pierce e Kevin Garnett em 2013. E então a escolha foi para os Cavs quando os Celtics trocaram pelo Kyrie Irving. Em teoria, os Cavs poderiam ter usado essa escolha para buscar alguém que os ajudasse a competir e manter LeBron por perto. Mas, no fim das contas, eles mantiveram a escolha e selecionaram o Sexton. E ele até disse na televisão, depois de ser draftado, que esperava que o LeBron ficasse. 10 dias depois, LeBron assinou com o Lakers na Free Agency e eles iniciaram uma grande reconstrução.
passaram de ganhar 50 jogos e ir às finais em 2018 para vencer só 19 na estreia do Collin Sexton. Havia grande pressão para que ele liderasse a reconstrução. Apesar da carreira em comum, ele tem sido um bom jogador da NBA. Ele era um prospecto interessante por ser um armador atlético, rápido, chegava à cesta e era defensor e competidor tenaz. Ficou famoso por jogar 3 contra 5 por Alabama na universidade, após expulsões e lesões deixarem o time sem jogadores. Mas suas habilidades como armador principal eram questionadas. Durante seu tempo em Cleveland, ele teve números impressionantes, com média acima de 24 pontos por jogo na terceira temporada. O time não era tão bom, então os números pareciam vazios. Após uma lesão na quarta temporada, ele jogou só 11 partidas. Os Cavs decidiram seguir sem ele ao iniciarem a era Darius Garland e Donovan Mitchell, trocando-o para Utah na negociação por Mitchell em 2022. Sexton manteve bons números em times fracos de Utah antes de ser negociado para os Hornets em 2025. Após 3 anos nos Jets, essa é uma das carreiras mais estranhas da turma. Ele é claramente talentoso e já teve bons números, mas nunca jogou em um time forte, então é difícil saber o quão bom realmente é. Agora vamos à nossa primeira grande lenda da Summer League deste draft, Kevin Knox. O Knicks estava na 9ª escolha geral, em um momento difícil para eles. Eles tinham o jovem Kristaps Porzingis, 4ª escolha em 2015, mas ele enfrentava lesões na época. Eles escolheram Frank Ntilikina como 8ª escolha no ano anterior, mas não funcionou. Além do Kristaps Porzingis, esse elenco tinha pouco talento, e eles ainda passariam por uma reconstrução maior no ano seguinte ao draft. Trocando Porzingis para o Mavs e escolhendo Reginald Jr. Barrett como 3ª escolha em 2019, em 2018 escolheram Kevin Knox, um prospecto interessante. Ele jogou em um time universitário de Kentucky com dificuldades de espaçamento, o que não combinava com seu estilo de pontuar no garrafão. Mas ele teve um bom ano, era um ala atlético e versátil, com potencial. Se aprendesse a arremessar, tinha projeção para ser um bom jogador. Com bom desenvolvimento inicial no Knicks, parecia ser a grande surpresa do draft na sua primeira Summer League como novato. Ele fazia tudo certo, chegava à linha de lance livre, atacava a cesta e parecia pronto para o papel. O problema é que esse foi meio que o auge da carreira dele na NBA. Ele fez uma boa estreia, mas sofreu com uma lesão no tornozelo. Após o primeiro ano, a falta de arremesso dele impediu que conquistasse um papel consistente em Nova York. Após 3 anos e meio no time, ele foi para o Hawks, depois Pistons, Blazers, voltou ao Pistons e então Warriors. Até agora, ele segue sem contrato para 2025 a 2026. O próximo caso é interessante. Mikal Bridges para o Phoenix Suns. Bridges era um prospecto interessante, pois estava claro que seria o ala complementar ideal na NBA. Mas o potencial não existia e ele era um prospecto mais velho. Essa escolha era do Philadelphia 76ers, que selecionou Bridges na 10ª posição. O que foi ainda mais especial porque a mãe dele realmente trabalhava para o time, então foi um momento muito legal. Eles se animaram quando ele foi escolhido e, na noite do draft, trocado para os Suns pela 16ª escolha e outra de primeira rodada. A 16ª escolha do draft foi Zaire Smith, que não rendeu aos Sixers, e a escolha extra de primeira rodada virou Tre Mann. Mas os Sixers incluíram essa escolha no pacote por Tobias Harris no prazo de trocas de 2019. Essa movimentação foi um grande erro para os Sixers, pois estavam prestes a decolar com os times de Ben Simmons e Joel Embiid em 2 off-seasons seguidas. Sobre a escolha de Markelle Fultz, como primeira do draft de 2017, isso não ter dado certo, além de perder um ala complementar perfeito como Mikal Bridges em 2018, foi realmente difícil de superar. Em Phoenix, o jogo refinado de Bridges teve impacto imediato nos Suns e, com o tempo, ele se tornou um excelente ala titular. E apesar do erro de escolher Ayton como a primeira escolha geral, quando combinado com a chegada de Bridges, essa classe realmente preparou os Suns para a campanha até as finais de 2021. Depois que aquela versão do time desmoronou em Phoenix, porém, Bridges foi enviado para o Nets como parte de uma troca por Kevin Durant na janela de transferências de 2023. Lá, com um elenco mais fraco e mais chances de arremesso, sua pontuação subiu antes. O Nets o trocou para o New York Knicks na off-season de 2024, onde ele renovou o contrato. E é peça-chave de um time quase candidato em Nova York. Tudo isso mostra como Bridges é uma peça fundamental da grande profundidade dessa classe. Pela primeira vez em muito tempo, podemos falar sobre o redraft. Coloquei Mikal Bridges subindo para a 6ª posição no redraft de 2018, e agora chegamos ao maior roubo do draft e ao único jogador mais valioso da classe até agora, Shai Gilgeous-Alexander.
Ele foi selecionado pelos Clippers, que subiram uma posição trocando 2 escolhas de segunda rodada com os Hornets para pegar Shai Gilgeous-Alexander como prospecto. Shai Gilgeous-Alexander atuou no time de Kentucky junto com Kevin Knox. Como disse, a falta de espaçamento dificultava avaliar esses caras, principalmente o Shai Gilgeous-Alexander. Esse foi um dos principais motivos dele cair para a 11ª escolha. Era difícil definir o que ele era na universidade. Ele era um armador alto e de envergadura longa, mas tinha físico menor, pesando só 81 quilos na universidade e não parecia ter grande capacidade de criar jogadas. Isso, junto às dúvidas sobre seu arremesso de 3 pontos, o tornou um prospecto de loteria no limite. Ao entrar na NBA, ficou claro que o Clippers era especial. Eles deixavam a era Blake Griffin e iniciaram 2018-2019 com o time de Tobias Harris, Danilo Gallinari e Montrezl Harrell. O time venceu 48 jogos e Shai Gilgeous-Alexander foi sólido. Como novato, achei interessante Shai Gilgeous-Alexander ser tão importante para o time, porque Doc Rivers era o técnico principal, conhecido não só por não dar tempo de jogo para novatos, mas definitivamente por não colocar armadores novatos para jogar. Após boa temporada de novato, o Clippers fez grandes mudanças e contratou Kawhi Leonard na agência livre de 2019. Paul George foi trocado para jogar ao lado dele, e Shai Gilgeous-Alexander foi para o Thunder. Na época, havia empolgação com Shai Gilgeous-Alexander após seu desempenho como novato. Mas o foco estava muito mais em todas as escolhas de draft que o Thunder recebeu, e então, com o tempo, ficou claro o quão bom o Shai Gilgeous-Alexander iria se tornar. No primeiro ano, em Oklahoma City, chegaram aos playoffs com ele, Chris Paul e Dennis Schroeder no perímetro. Após isso, o time iniciou a reconstrução em torno de Shai, fazendo com que ele jogasse menos nas temporadas seguintes. Shai Gilgeous-Alexander e outros eram poupados na temporada para o time perder mais e pegar melhores escolhas no draft. Durante muito tempo, Shai Gilgeous-Alexander foi um dos segredos da liga, até ele e o time se destacarem. Na temporada 2020 e 2023, Shai Gilgeous-Alexander integrou o primeiro time All-NBA e foi 5º no jogador mais valioso. Ele foi vice-jogador mais valioso em 2023-24 e em 2025 venceu o jogador mais valioso, o título da NBA e o jogador mais valioso das finais, consolidando ele e o Thunder como o futuro da liga para 2025-26. E é isso que realmente eleva essa classe de draft acima das outras. Se fosse só Luka, Trey, Jaren Jackson e alguma profundidade, seria uma classe boa, mas não excelente. Ter um jogador mais valioso na classe com a 11ª escolha geral eleva ainda mais o patamar. E em um redraft, é realmente difícil e, obviamente, é complicado argumentar contra o cara que tem o jogador mais valioso e não colocá-lo como a primeira escolha geral. Em um redraft, acho o Luka um pouco melhor, então coloco ele em primeiro e Shai Gilgeous-Alexander em segundo. O pior é que, ao chegarem à escolha 12, os Hornets selecionaram Shai Gilgeous-Alexander e o trocaram depois. Como disse, os Hornets recuaram, ganharam 2 escolhas de segunda rodada, foram para a 12ª escolha e selecionaram Miles Bridges. Os Hornets estavam numa situação comum, quase sempre medianos ou ruins, e em 2018 eram medianos. Eles ganharam 36 jogos com um elenco liderado por Kemba Walker, além de Nick Batum, Dwight Howard e Michael Kidd-Gilchrist. Na época, não sabíamos, mas Walker estava indo para sua última temporada em Charlotte. Por isso, eles buscavam desesperadamente novos talentos jovens. Um dos prospectos mais atléticos da classe, Bridges foi uma escolha realmente empolgante aqui. Acreditava-se que ele seria um bom ala combinador de pontuação se evoluísse no arremesso. Foi exatamente isso. Teve vários problemas fora das quadras, mas permaneceu em Charlotte. Apesar de dificilmente virar um All-Star, ele é um bom titular na posição 12. O maior erro foi trocar o Shai Gilgeous-Alexander logo no início. No redraft, coloco o Bridges subindo para 8º no geral. Agora, em 13º, enquanto cubro todas as escolhas de loteria, temos Jerome Robinson. Após destaque na universidade como pontuador, ele subiu no draft porque a diretoria do Clippers gostou dele. Ele tinha um bom porte físico e muitas habilidades no perímetro, mas nunca conseguiu realmente decolar. Na NBA, jogou só 2 temporadas e 113 partidas. Agora, vamos para a principal história do draft até então. Michael Porter Jr. era considerado um dos melhores prospectos do ensino médio antes da faculdade. Um ala atlético de 2 lados da quadra, com ótimo porte físico e um potencial ofensivo insano, ele era o pacote completo como prospecto. Ele foi para Missouri, mas jogou só 3 vezes devido a uma lesão nas costas, o que preocupou os olheiros da NBA. Esperava-se que ele fosse selecionado entre os 10, talvez até os 5 primeiros. Mas ele caiu até a 14ª posição, onde o Denver Nuggets apostou. Soube-se depois que alguns times o excluíram do draft devido aos problemas médicos. E alguns times nunca acharam que ele jogaria na NBA. O Denver Nuggets o selecionou logo após terminar o 2º ano com Nikola Jokic. Embora poucos acreditassem que ele seria um jogador mais valioso múltiplo, ele já se destacava ao lado de Jamal Murray.
Eles venceram 46 jogos naquele ano e buscavam um ala jovem para crescer com o núcleo, então apostar no MPJ fazia sentido. Quando recuperou a saúde, virou um ótimo titular no Nuggets. Ele não atingiu o nível All-NBA por causa das lesões, mas é um ótimo arremessador e às vezes explosivo no ataque. As costas ainda incomodam ele às vezes. Ainda assim, é um ótimo valor considerando quem estava disponível, já que MPJ virou peça fundamental do time campeão de 2023. Mesmo supervalorizado com contrato máximo, foi negociado ao Nets na off-season de 2025. O Nuggets queria melhorar a posição e trocá-la por Cam Johnson. A carreira de MPJ superou expectativas apesar das preocupações com lesões. E certamente tem sido um dos caras mais interessantes dessa classe. Em um novo draft, eu o colocaria subindo para o top 10 na 7ª posição, agora seguindo para a 15ª escolha Troy Brown. E, sinceramente, a parte mais alarmante dessa sessão, ao fazer o vídeo, foi não falar sobre o Washington Wizards em um vídeo de draft até a 15ª escolha. Estou acostumado com eles sendo ruins, mas em 2017 a 2018 ainda eram bons. Foi a última temporada com mais de 40 vitórias até agora. Bradley Beal e John Wall foram selecionados para o All-Star Game. Depois desse draft, tudo desmorona quando o Wall se machuca. Não há muito o que dizer aqui sobre Brown. Os Wizards o escolheram e, embora achassem que ele seria um ala 3&D complementar com um pouco de atletismo, o arremesso de 3 pontos e o jogo ofensivo simplesmente nunca se desenvolveram. Embora tenha ficado um tempo na liga, ele teve pouco impacto. Agora, vamos para outra parte da troca de Mikal Bridges, Zhaire Smith. Indo para a 16ª escolha, os Suns subiram para pegar Bridges, e os Sixers ficaram com a 16ª porque gostavam muito do Smith. O técnico Brett Brown comentou que ele poderia ser o próximo Kawhi Leonard, mas isso não se confirmou. E alguns problemas médicos infelizes, na verdade, fizeram com que Smith nunca realmente começasse sua carreira na NBA. Troca dura para os Sixers, que poderiam ter Bridges se não tivessem trocado a escolha como já mencionei. Meu favorito discreto dessa classe é Dante DiVincenzo, que acaba indo para os Bucks. Esta foi uma off-season transformadora para Milwaukee. Após vencerem 44 jogos antes de perder na primeira rodada dos playoffs, dispensaram Jason Kidd no meio da temporada e, na off-season de 2018, contrataram Mike Budenholzer como técnico principal. Decolaram rápido, virando um dos melhores times da conferência ao redor de Giannis Antetokounmpo, até conquistarem o título de 2021. Essa off-season foi empolgante para torcedores dos Bucks com a escolha de DiVincenzo. Ele foi um bom jogador universitário em ótimos times de Vila Nova e subiu no final do draft. Como seus instintos no arremesso pareciam que iriam ajudá-lo a ter uma boa carreira na NBA. Ele teve bom desempenho em Milwaukee e foi o principal envolvido em uma troca vetada pela liga devido à manipulação. Bojan Bogdanovic quase foi para os Bucks, mas acabou indo para os Kings. E mais recentemente teve uma boa temporada de retorno como jogador de rotação para os Warriors e depois para os Knicks. Antes de ser trocado para o Timberwolves em 2024 por Karl Anthony Towns. Como escolha de primeira rodada, ele é uma boa opção para a classe e deve ter longa carreira como espaçador de quadra. O próximo é a escolha de número 18, Lonnie Walker, e o San Antonio Spurs. Esse foi um período realmente estranho para o Spurs. Como mencionei antes, eles estavam no meio da saga do Kawhi Leonard e acabaram trocando ele nessa off-season. Ainda eram um bom time, com LaMarcus Aldridge, veteranos e jovens como DeJounte Murray e Derek White. Com o técnico Papa, parecia que, ao obter um bom valor por Kawhi, poderiam seguir em frente. Isso não aconteceu, pois eles receberam DeMar DeRozan na troca por Kawhi, que era bom, mas não aumentou muito o potencial do time. A escolha de Lonnie Walker foi apenas para reforçar o núcleo jovem com mais uma boa peça. Jogador universitário explosivo, tinha potencial para ser um dos melhores pontuadores do banco na liga. Mas isso simplesmente não aconteceu para ele porque seu jogo não se desenvolveu até esse ponto e, defensivamente, ele é um pouco uma deficiência. Ele conseguiu permanecer em alguns times e teve alguns momentos bem legais com os Lakers, mas depois de ficar pulando de time em time na NBA, até o momento desta gravação, ele está contratado para jogar internacionalmente na temporada de 2025. Em seguida, na 19ª posição, está Kevin Huerter. No draft, os Hawks escolheram ele e Trae Young. As pessoas faziam comparações como se esses caras fossem ser os próximos Steph Curry e Klay Thompson, o que obviamente não aconteceu. Huerter é um ótimo arremessador e, mesmo sem ser peça de longo prazo em Atlanta, virou um apoio sólido para essa faixa do draft. Depois, foi para o Kings na off-season de 2022, teve boas temporadas e se encaixou no ataque rápido deles.
Depois foi enviado para o Chicago como parte da troca envolvendo vários times, incluindo o Fox e o Zach LaVine, e atualmente projeta-se como um jogador de apoio para os Bulls daqui pra frente. Josh Okogie, número 20, jogou pelo Minnesota Timberwolves. A off-season de 2018 foi marcante para a equipe. Eles encerraram a seca de playoffs após uma temporada de 47 vitórias liderados por Jimmy Butler e Karl Anthony Towns. Mas o que não sabíamos na época era que aquele núcleo, incluindo o técnico Tom Thibodeau, duraria apenas 40 jogos na temporada seguinte. O draft ocorre no verão até novembro. Jimmy Butler forçou sua saída para os Sixers, e então tudo desmoronou completamente, então havia muita pressão sobre essa escolha de draft, olhando para trás agora. Na época, eles precisavam de um jogador de apoio sólido, e como disse, escolheram Josh Okogie como prospecto. Ele era visto como um ótimo defensor, reboteiro e atleta, e embora não tivesse um grande jogo ofensivo, tudo o que ele precisava fazer era melhorar como arremessador. Ele pode ser titular na liga. Ele teve alguns bons momentos em Minnesota, mas colocar um jogador que não espaça a quadra no perímetro torna as escolhas de escalação muito difíceis. E esse tem sido de longe o maior problema dele na liga. Depois ele passou por Phoenix Suns e Charlotte Hornets, ainda buscando espaço na NBA. Aos 21 anos, esse era, sem dúvida, um dos jogadores mais odiados de toda a liga, em certo momento, Grayson Allen. Ele acaba indo para o Jazz, e esse é um período em que eles estavam tentando competir com Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Adicionar um espaçador de quadra experiente como Allen fazia muito sentido. Ele era um bom prospecto, mas mais velho vindo de Duke, e esperava-se que fosse um ótimo arremessador na NBA. O problema foi que a carreira dele começou de forma muito lenta. Apesar de ter sido draftado por Utah, ele jogou só 38 partidas lá. Antes de ser trocado para o Grizzlies por Mike Conley, ele melhorou e foi transferido para o Bucks após 2 temporadas. Em 2021, ele teve boa atuação pelo Milwaukee e depois foi para o Suns, como citei antes, na troca de vários times envolvendo Damian Lillard. Apesar do caos da era Kevin Durant, Allen virou um ótimo jogador para o Suns. E apesar de toda a loucura no início da carreira dele, ele teve, de forma impressionante, uma carreira muito boa na NBA até agora. No número 24, temos uma das histórias mais interessantes deste draft. Anthony Simons vai para o Portland Trail Blazers e isso acontece bem no auge dos times de Lillard e McCollum. Venceram 49 jogos e na temporada seguinte ao draft, ganharam 53 e foram às finais de conferência. Eles buscavam outro armador para evoluir atrás de Lillard e McCollum, ajudar na pontuação do banco e crescer conforme eles envelhecessem. Simons era um prospecto incomum, pois não jogou na faculdade. Ficou 1 ano na International Management Group Academy, mas foi bom o bastante para ser escolhido na primeira rodada. Era considerado um atleta explosivo e ótimo pontuador, mas o tamanho preocupava. O Trail Blazers o escolheu para ser armador reserva e depois titular no futuro, como falei, e foi o que ocorreu. Apesar de ainda ter problemas, especialmente por ser um dos piores defensores da liga, ele ainda é um ótimo arremessador de 3 pontos em pull-up e um pontuador explosivo. Como o Trail Blazers adotou foco defensivo, decidiram seguir sem ele. Ele foi trocado para o Boston Celtics por Drew Holiday. Enquanto entramos na temporada de 2025 falando dos Celtics, vamos pular um pouco para a escolha deles na 27ª posição, Robert Williams. Como disse antes, era a era Kyrie em Boston. E claro, eles tinham veteranos como Al Horford e Marcus Smart, junto com jovens em desenvolvimento como Jason Tatum e Jaylen Brown. A temporada anterior ao draft foi o primeiro ano desse grupo junto com Gordon Hayward, que após assinar um contrato máximo, atuou só alguns minutos pelos Celtics antes de sofrer uma lesão grave na estreia daquela temporada. O futuro em Boston era promissor e precisavam reforçar o garrafão, por isso escolheram Robert Williams. Durante o draft, ele parecia ser escolha de loteria, mas preocupações com lesões o fizeram cair para o fim da primeira rodada. Ele era um grande atleta e protetor de aro como prospecto, e tudo isso se traduziu para a NBA em Boston. Infelizmente, o mesmo ocorreu com as lesões. Ainda assim, parecia ótimo valor. Na posição 27, após uma ótima temporada 21-22, ele não conseguiu manter a consistência. Desde então, ele atuou em menos de 100 jogos na NBA por lesão, mesmo após ser trocado para o Trail Blazers na primeira negociação de Drew Holiday em 2023, Isso nos leva à segunda rodada, destacando uma das melhores escolhas, Jalen Brunson, 30 e terceira posição geral. Ele vai para Dallas e já comentamos sobre a situação de Dallas no draft. É impressionante terem conseguido Brunson e Luka no mesmo draft. Apesar do talento de Brunson hoje, sua carreira na NBA demorou a decolar. Ele foi um excelente jogador universitário, mas seu tamanho e falta de explosão faziam muitos acreditarem que seu potencial na NBA era baixo. Ele era visto como bom armador vindo do banco, por isso caiu para a segunda rodada, mas superou essas expectativas.
Após 4 temporadas em Dallas, Jalen Brunson evoluiu a cada ano e se destacou em 2021 e 2022 com média acima de 16 pontos, tornando-se um dos agentes livres mais cobiçados de 2022. Ele era claramente bom, mas com Luka Doncic controlando a bola por tanto tempo, era difícil medir seu real valor. Com um novo contrato, o New York Knicks foi o time que apareceu e ofereceu a ele um grande acordo. Grande o suficiente para que o Dallas Mavericks decidisse não igualar a oferta e simplesmente deixasse ele ir embora, o que obviamente acabou sendo um erro enorme. Desde que chegou ao New York Knicks, Jalen Brunson virou um dos melhores armadores da liga, sendo selecionado várias vezes para os times All-NBA e mudando completamente o rumo da franquia do New York Knicks. Carreira incrível para quem pouco fez nos primeiros anos e foi escolhido na 33ª posição do draft. Jalen Brunson surpreende ao subir da 33ª para a 3ª posição no redraft, atrás apenas de Luka e Shai Gilgeous-Alexander. Mitchell Robinson, um dos prospectos mais interessantes da classe, foi para o New York Knicks na 36ª posição. Mitchell Robinson era considerado um protetor de aro atlético como prospecto, mas não jogou na universidade, apesar de ser All-American no ensino médio. Ele inicialmente se comprometeu a jogar para o Western Kentucky, mas saiu antes do início da temporada. Em vez de ficar um ano parado para se transferir, ele treinou e entrou no draft de 2018, por isso foi escolhido na 2ª rodada. Mas quando chegou ao Knicks, sua habilidade física ficou clara, envergadura insana, ótimos instintos defensivos, tudo isso ele usou para ser um jogador muito bom para o Knicks. Em uma reclassificação do draft, ele entra discretamente no top 10, ficando em 10º. No fim da 2ª rodada, ainda há outros jogadores produtivos. Caras como Gary Trent, Jared Vanderbilt, Bruce Brown, DeAnthony Melton, Keita Bates-Diop e até alguns não draftados como Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Jacques Landau. Todos foram bons jogadores de rotação, fortalecendo a profundidade dessa ótima classe do draft.